Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Como eu prometi pra vocês, eu tô elaborando um vídeo falando sobre todos os easter eggs da série Final Space. Esse ainda não é esse vídeo, mas reassistindo a série eu tive algumas ideias e eu decidi bolar uma teoria pra vocês a respeito da identidade do Mooncake. O Mooncake, também conhecido na série como E-351, é um ser bem pequeno, bem simples e extremamente poderoso. É dito em diversos momentos da série que ele é um destruidor de planetas e o Lord Commander tá à procura dele por algum motivo sórdido. E no meio dessa fuga ele acaba encontrando o Gary, com quem ele se afeiçoa muito rápido, eles se tornam melhores amigos, ele acompanha o Gary em praticamente tudo, inclusive salva a vida do Gary em algumas situações diferentes no decorrer dessa primeira temporada. E o Gary, por outro lado, é um cara muito bonzinho, é um cara que ele tá sendo punido, ele tá preso, na verdade, por algumas coisas que ele fez, e ele criou uma fantasia para tentar fingir que ele não tá preso, ele acha que ele é o capitão da nave da Galaxy One, e os dois parecem não se importar nem um pouco com esses problemas. O Gary parece não se importar nem um pouco com o fato do Mooncake ser aparentemente um destruidor de planetas extremamente poderoso, e o Mooncake também não se importa com o fato do Gary estar mentindo, com o fato do Gary ser um presidiário que já fez algumas coisas horríveis. E a gente descobre no decorrer da série que a afirmação de que ele é um destruidor de planetas é real, ele é um ser extremamente poderoso, além de flutuar, voar bem rápido mesmo, ele ainda solta um raio muito forte que pode destruir praticamente qualquer coisa, e ele também pode ter a energia dele absorvida para ser aproveitada de outras maneiras. E como a gente viu somente 10 episódios, eu duvido que a gente tenha visto a extensão total das habilidades do Mooncake. E quando o Mooncake e o Gary se encontram pela primeira vez, é fácil notar que eles têm uma conexão muito forte, e no começo da temporada a gente é levado a crer que ele é uma espécie alienígena muito poderosa, mas com o decorrer dos episódios a gente descobre que, na verdade, ele é quase que uma concentração muito forte de energia que o Lord Commander quer utilizar para conseguir atingir o espaço final. E tudo na série gira em torno dessa criatura verde pequenininha, o Avocaro mesmo, que pra mim é o melhor personagem da série na primeira temporada. Ele só aparece junto com o Gary porque ele estava atrás do Mooncake para dar pro Lord Commander. Então ele, mesmo não tendo sido tão bem aproveitado assim, mesmo a série não tendo dado a devida atenção para ele como um personagem, ele é o ponto central, ele é o ponto focal de todos os outros personagens. E quando a gente vê o Gary voltando no tempo, encontrando seu pai, John Goodspeed, e a gente vê o pai dele se sacrificando para salvar não só o filho, como também toda a realidade, é uma das cenas mais emocionantes da primeira temporada, e a gente vê no decorrer dos episódios que o John Goodspeed sumiu da vida do filho dele porque ele morreu quando o filho dele ainda era uma criança. Ele deixou uma lagarta para ele que ele deu o nome de Mooncake, que mais tarde seria o nome que ele daria para essa criatura. E na minha opinião, essa viagem no tempo deixa a linha do tempo de toda a série um pouquinho confusa, porque primeiro, quando ele entra na nave, a nave explode quase que instantaneamente na memória do Gary, e a gente vê que eles acabam fazendo algumas coisas na realidade. Mesmo que o Titã Bolo tenha parado o tempo, a gente vê que o tempo tá parado, tanto que eles conseguem dar umas porradas ali no Lord Commander, mas mesmo assim não bate tão bem com o que a gente viu na memória dele, porque a nave explode no meio do espaço também. Não faz tanto sentido assim se a gente analisar as duas cenas juntas, mas a gente vê o pai dele se sacrificando. E como toda viagem do tempo em filmes, séries, responde uma pergunta, mas levanta outros 10 questionamentos. E mesmo que o tempo tivesse parado, ele teve que pegar a bomba, ele teve que levar a bomba até a abertura, ele teve que acionar a bomba. Então, de forma alguma, a explosão teria sido tão rápida e tão próxima do Gary. E depois da explosão, a gente vê o Mooncake se formando e voando. No primeiro momento parece que o Mooncake na verdade veio através da abertura, mas se a gente olhar direito, ele se formou através da explosão. Ele não veio de outro lugar, ele foi criado por aquela explosão. E nesse momento eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais a respeito dessa origem do Mooncake. Porque, como eu disse, ele aparenta ter sido criado nesse momento da explosão, mas ele imediatamente já sai voando, como se ele já tivesse uma consciência anterior à explosão. Então o Mooncake seria esse concentrado da energia dessa explosão junto com essa anomalia gravitacional que a gente viu. Mas, na minha opinião, o Mooncake é um pouquinho mais do que isso. Como a gente vê na cena,
tudo que está em volta se junta, se funde para criar um mooncake. Então ele é uma somatória de toda essa sopa química que aconteceu no meio da explosão. E quem não só está no meio da explosão, como é o responsável por ela? O John Goodspeed. É isso mesmo, eu acredito que não só o John Goodspeed ajudou a criar o mooncake através dessa explosão, como ele faz parte do mooncake, como ele foi absorvido no meio da explosão e ele tá lá em algum lugar dentro do mooncake. E isso explica algumas coisas bem importantes da série. E vale frisar que eu não quero dizer que o John Goodspeed simplesmente se transformou no mooncake. Não, eu acho que isso seria mais uma relação como a do Harry Potter com o Voldemort, seria quase que uma espécie de Horcrux dentro do mooncake. Eu acho que a explosão acabou absorvendo mais a essência dele, não exatamente a pessoa. Eu não sei se o mooncake tem consciência de que ele é também em partes, mas eu acho que pelo menos num nível subconsciente isso é uma verdade. E só recapitulando os acontecimentos desse episódio, o John Goodspeed entra dentro quase da anomalia gravitacional e detona uma bomba, explode tudo isso. Então a gente vê que ele está numa abertura entre a nossa realidade e o espaço final. Então, juntamente com essa explosão, ele pode ter inclusive juntado matéria dos dois lados da abertura, porque afinal funciona como uma porta. Então, no meio da explosão, ele pode ter absorvido tanto matéria do espaço final como da nossa realidade para criar o mooncake. E, inclusive é dito no decorrer da série que o mooncake é feito por matéria do espaço final. E eu acho que a série dá algumas dicas a respeito disso. O primeiro motivo, na minha opinião, é essa proximidade que o mooncake tem com o Gary, e principalmente pelo fato dele ser tão protetor do Gary. A gente sabe que o mooncake não odeia os humanos, a gente vê naquele episódio que o cara chama o Lord Commander de pequenininho, que ele na verdade já foi parceiro, entre aspas, de outros humanos, mas a gente vê que ele é muito protetor do Gary. E eu acho que a relação entre eles vai um pouco além disso. É quase uma relação familiar que se forma já desde o início, e quem sabe até a forma simplista e pura do mooncake não seja um reflexo do sacrifício que o pai dele, John, fez por ele. That is a planet killer. This? Yes, that. Mooncake? What's a mooncake? This! Please tell me you didn't name it. Em segundo lugar, a Queen do futuro, a Nightfall, volta no tempo pra matar o mooncake, porque ela fala que no futuro, quando o Gary é assassinado, o mooncake perde a cabeça e acaba destruindo tudo mesmo, palavras dela mesmo, que dá a entender que ele praticamente destrói o universo, porque ele fica muito puto de alguém ter assassinado o Gary. Então é bem mais crível se a gente levar em consideração que eles têm esse laço familiar, que ele é extremamente protetor, porque uma parte do pai dele tá dentro do mooncake. Eu procurei algumas outras dicas de que isso poderia ser verdade, mas como tem uma temporada só, não tem tantos indícios assim de que essa teoria pode ser verdadeira. Eu acho que a gente ainda vai ter mais algumas dicas na possível segunda temporada, se eles mantiverem essa mesma narrativa, essa mesma linha do tempo. E como eu disse no começo do vídeo, muitos de vocês podem ter achado essa teoria, inclusive, bastante óbvia. Afinal, o John Goodspeed é o responsável pela explosão que cria o mooncake, então pra mim era ligar 2 mais 2 igual a 4. Pra mim é uma teoria bem óbvia, mas que eu decidi apresentar pra vocês porque eu achei interessante, e eu acredito que alguns de vocês podem não ter visto desse jeito, ou alguns de vocês podem inclusive ter achado que o mooncake veio do outro lado do espaço final. E como sempre eu quero saber agora de vocês têm algum outro argumento que eu esqueci que ajude a comprovar essa teoria, ou principalmente vocês têm algum argumento que ajuda a detonar essa teoria? Eu também quero saber, porque como eu vi a série a primeira vez e eu tô assistindo agora pela segunda, pode ter algumas informações que eu deixei passar que ajudem a detonar essa teoria ou que ajudem a confirmar ela. Então digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.